Olá! Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e de muito interesse para a população em geral, que é o assunto chamado apneia obstrutiva do sono. A apneia é a parada da respiração durante o sono. A pessoa pode ter paradas curtas ou paradas longas. Isso determina se a quantidade de oxigênio que está chegando no cérebro é menor ou é maior. Então eu tenho a apneia em graus leve, moderado e apneia severa. Mas se eu tiver que resumir, a apneia é a parada da respiração durante o sono. É mais do que o ronco. É um ronco que as pessoas estando ao lado, elas sentem como se o paciente estivesse engasgando. Em geral, a pessoa não percebe essas paradas de respiração. Eu tenho um exame específico para isso chamado polissonografia. A polissonografia é um exame que detecta qual é o nível de apneia que o paciente tem. Além do grau de apneia, que a gente chama hipopneia, que não é a parada completa, ele analisa outros parâmetros do sono. Então é um exame que é feito no laboratório de sono, onde o paciente vai dormir lá. Então, em geral, o paciente vai ser, entre aspas, internado por volta das 8, 9 da noite, há um preparo e ele dorme quando é 6 horas da manhã ele é acordado. Mas o sono dele ficou monitorado durante esse tempo todo. Uma consequência da apneia obstrutiva, um paciente que dorme mal e pela privação do sono, ele é irritado durante o dia, ele fica um paciente irritado, com sonolência diurna, com perda de memória, com perda de libido, com alterações cardiovasculares, com aumento de pressão arterial, né? Então é uma série de problemas que vão causando. E um pior, né? A apneia leva o paciente a ficar sonolento durante o dia. Como consequência, ele tem menos disposição e ele para de fazer atividade física. E aí ele engorda. O engordar aumenta a apneia. E a apneia faz com que ele fique mais sedentário ainda e engorde mais. Quando a gente olha para esse tipo de face, a gente consegue ver aqui que os olhinhos estão cansados com olheira, né? E o paciente tem essa respiração bucal. Quando ele tem essa respiração bucal, o normal seria respirar pelo nariz. O que acontece é que o paciente não desenvolve essa parte do maxilar, ele desenvolve esse terço. E aí, notem que esse é um tipo de deformidade do maxilar, onde o paciente chupa dedo ou chupa chupeta, e a gente pode notar que existem as alterações que vão ter no esqueleto e no formato das arcadas. Por isso é importantíssimo que um dentista acompanhe esse paciente desde uma idade tenra dos 5, 6 anos. Para quê? Para abrir o céu da boca, para fazer com que os maxilares tenham uma harmonia. Eu queria mostrar essa outra imagem, que é uma criança típica respiradora bucal. Ela está sempre com a boquinha aberta. E por ela estar sempre com a boquinha aberta, ela vai respirar pela boca e não vai respirar pelo nariz. Por isso eu acho importante a criança que está roncando, os pais levarem no otorrinolaringologista e no ortodontista para ver se há alguma falha no desenvolvimento do maxilar. É aí que entra a ortodontia na idade mais jovem, através de aparelhos que a gente chama de ortopédicos. Esses aparelhos estimulam o crescimento. E o otorrino pode avaliar se o paciente tem amígdalas grandes, a gente chama de hipertrófica, né? Que está obstruindo a passagem de ar na garganta, e se ele tem a presença da adenoide. A adenoide é um tecido linfático, um tecido linfóide de defesa, que ele evolui nos adultos. Então é normal a criança ter uma adenoide hipertrófica. Eu queria mostrar outra imagem, né, da criança dormindo assim. Então, se o filho tem essa característica de estar dormindo com a boquinha aberta e roncando,
o ideal seria que o otorrino avaliasse para a remoção das amígdalas e da adenoide. Eu tenho uma outra imagem que eu vou mostrar, que é uma imagem animada, para que a gente possa ver. Atrás da garganta, atrás da parte nasal da garganta, é a adenoide. Então eu tenho a adenoide e tenho as amígdalas. E esses dois tecidos, quando tornam-se hipertróficos, o paciente passa a respirar pela boca e sempre com uma respiração sofrida. E é muito ruim porque essas crianças têm privação de sono. O adulto fica irritado e sonolento. A criança fica hiperativa. E a hiperatividade é um sinal de que ela está tendo apneia ou está tendo uma privação de sono. E muitas crianças são tratadas, às vezes, de hiperatividade com medicamentos tipo Ritalina, que são para hiperatividade. E, na verdade, elas estão tendo uma privação de sono. Então, é muito importante que os pais fiquem alertas como a criança está dormindo. A criança não pode roncar, não pode ter um sono sofrido, né? Então, em geral, a criança que respira pela boca durante o sono está errado. Alguma coisa precisa ser feita. Pode ser em conjunto com o ortodontista e o otorrinolaringologista. Existem algumas cirurgias feitas por otorrino que envolvem a parte nasal, que eu acho super importante, porque realmente é importante liberar a respiração nasal. Existem algumas cirurgias feitas no céu da boca e existem algumas cirurgias feitas na garganta. Essas cirurgias são importantes. Por exemplo, o paciente que tem apneia e que tem amígdalas, seria ideal que o otorrino removesse as amígdalas, né? Então, essas são cirurgias otorrinolaringológicas. Toda a parte otorrinolaringológica envolve a garganta, envolve o nariz. Onde entrou essa bucomaxilo? Na verdade, a posição da língua, a posição do céu da boca, ela é determinada pela posição dos maxilares. Então, quem altera a posição dos maxilares é a bucomaxilo, através de uma cirurgia chamada ortognática, que é uma cirurgia onde há cortes dentro do osso e você muda a posição dentária e consegue esticar. Então, é aí que ficou popularizada no meio da bucomaxilo. Quando eu simplesmente avanço só o maxilar de uma maneira retilínea, só para o paciente melhorar da apneia, a gente chama de telegnática. Tele que é avançar. A cirurgia, na verdade, ela envolve o avanço dos dois maxilares, tanto o maxilar superior quanto o maxilar inferior. Por quê? Na verdade, toda a musculatura de língua e a musculatura do céu da boca, ela está aderida no maxilar superior e no maxilar inferior. Então, quando eu avanço, eu trago toda essa musculatura para frente e libero essa região. Então, a gente vai ver nesse vídeo, ele é bem explicativo, que a passagem aérea, ela está constrita, ela está mais fechada. E eu queria uma via aérea maior. Então, o paciente obrigatoriamente tem que estar de aparelho ortodôntico, porque ele vai usar elástico no pós-operatório. E a gente faz o avanço do maxilar e da mandíbula. Aqui dá para a gente ver bem que tem uma alteração estética sempre para melhor. Eu posso fazer ou não a mentoplastia, que é o aumento do queixo, que isso também melhora a via aérea. E depois ela é fixada com placas e parafusos, todas de titânio. E isso não apita, não tem menor problema em aeroporto, que é uma questão muito comum que as pessoas abordam. Então eu saio de uma via aérea restrita por uma via aérea muito maior, uma via aérea ideal. Por quê? Porque os maxilares, como eu disse, a musculatura está aderida nos maxilares. E eu coloco para frente, eu consigo liberar essa via aérea, como a gente está vendo aqui. Quando o paciente dorme, principalmente ele dorme de barriga para cima, é normal a língua ela relaxar. E é o principal sítio de obstrução é nessa região da base da língua. Então, a gente é comum falar que a língua cai, porque o paciente está relaxado e o ar não passa. E essa obstrução só vai ser percebida pelo cérebro a hora que baixar o nível de oxigênio do cérebro.
Então o paciente daí ele acorda, ele é obrigado a despertar, um despertar que ele não lembra no dia seguinte, mas esse despertar faz com que o sono dele, que estava aprofundando, ele volte a superficializar. Ele está aprofundando e ele volta. Então ele não tem um sono repousante. Então aqui a gente nota, baseado, né, nessa questão da língua, como eu falei, a língua ela ocupa um espaço grande na arcada dentária. E se eu tenho uma arcada dentária grande, a língua ela se esparrama e o paciente não vai ter obstrução. Mas se eu tenho uma arcada dentária pequena, a língua é empurrada para trás. E quando o paciente deita, essa obstrução fica mais evidente. Então, grande parte, Kátia, dos pacientes que têm o queixo para trás, ou o maxilar superior, ele é em formato muito profundo, esses pacientes não tem como acomodar. A gente costuma fazer uma analogia. Eu tenho um maxilar pequeno com uma língua grande. Eu tenho um conteúdo grande, que é a língua, e um continente pequeno, que é o maxilar. Então, é como se eu tivesse um peru num pires. Imagina um peru grande num pires apoiado. Ele cabe, mas ele não é suficiente. Eu preciso de um prato maior para isso ser acomodado. Então, essa condição a gente trata com esse avanço maxilomandibular. Aí eu vou aumentar o continente para que a minha língua fique adequadamente posicionada. Dentre todas as cirurgias que já existiram ou que já foram pensadas para a apneia obstrutiva do sono, ela é a mais eficiente. Mesmo assim, eu não posso falar em cura, mas é uma cirurgia que tem uma enorme eficácia. Você vai conseguir abaixar esse nível de apneia. Em geral, ela é medida por horas, né? Eu tenho 20 apneias por hora, 30 apneias, até 80, 100 apneias por hora, que é muito grave. Mas quando após a cirurgia, esse paciente volta a fazer uma nova polissonografia, o exame pode acusar 9, 10, 12 apneias por hora, que não é nada comparado ao que ele já teve. Após o avanço maxilomandibular, você consegue ver essa via aérea mais alargada. Então, toda aquela musculatura que está inserida no maxilar, atrás do céu da boca, vem para frente. A musculatura que está na base da língua vem para frente. Então, a gente tem esse aumento de via aérea. E esse aumento de via aérea faz com que eu não tenha obstrução na hora do sono. Mas é muito, muito importante que todo paciente de apneia obstrutiva do sono, na grande maioria, ele vem com um certo grau de sobrepeso ou até obesidade. É muito importante que esse paciente faça dieta e atividade física após a cirurgia, para que ele nunca mais volte a engordar, né? Os resultados são extremamente eficientes, principalmente nos pacientes que não voltam a engordar. Tudo o que você precisa saber sobre saúde, você pode encontrar na TV Leão, no canal Viver Bem.